Olá, está começando mais um programa Momento Jurídico, que hoje veio até a sede da OAB do Rio Grande do Sul conversar com o presidente da entidade, Dr. Leonardo Lamacchia, que está completando 7 meses à frente do órgão e vai contar um pouquinho sobre como tem sido esse período da sua gestão, as novidades, conquistas e algumas das tônicas desse percurso até o momento à frente da entidade. Uma das prioridades da sua gestão, doutor Leonardo, tem sido a interiorização. Você já passou por mais de 60 mil quilômetros nesses primeiros meses de gestão para se aproximar dos núcleos, das subseções do interior do Estado. Qual o objetivo? E obrigada pela entrevista, antes de mais nada. Uma alegria sempre poder falar com vocês do Momento Jurídico, com os nossos telespectadores e recebê-los aqui na sede da OAB. E iniciando essa nossa conversa, eu me lembro de uma das primeiras entrevistas que eu tive aqui na sede da entidade para o programa Momento Jurídico, na nossa sala de reuniões, e eu dizia que nós vivíamos a maior crise da história da advocacia gaúcha. Nós vivíamos o momento mais difícil. E exatamente por vivermos o momento mais difícil, que tem uma série de razões por que nós chegamos neste momento difícil, nós temos problemas de prestação jurisdicional no estado do Rio Grande do Sul que impõe à advocacia este cenário de crise e de dificuldade, eu tive a convicção de que eu precisava estar de uma maneira muito rápida, próximo da advocacia, dizendo um pouco deste cenário que estamos vivendo, mas levando também uma mensagem de esperança e de otimismo e também um plano de ação nosso para superarmos esse momento. E é neste contexto que surge a ideia das posses. Então, de estar presente em todas as posses das subseções, o que é um fato inédito, isso nunca aconteceu, pela dificuldade de se cumprir uma agenda de posses neste período, né, de início de gestão, em praticamente 6 meses, 106 subseções, mas nós conseguimos. E foi muito produtivo, foi muito proveitoso essa verdadeira cruzada pelo Rio Grande do Sul, que eu assim chamei. Foram mais de 60 mil quilômetros nessas viagens para que nós pudéssemos, então, estando na cerimônia de posse, e vejam que muitas dessas subseções nunca tinham feito uma cerimônia de posse. E a cerimônia de posse é um momento muito simbólico e importante, porque ali não só eu tive a oportunidade, como presidente da OAB do Rio Grande do Sul, de levar a nossa mensagem da OAB estadual, mas o presidente da subseção também teve a oportunidade de, à frente da sua comunidade, da sociedade civil daquela comarca, daquela localidade, externar o seu ponto de vista, reafirmar os propósitos e valores da subseção. Então, acabou sendo muito produtivo e proveitoso essa verdadeira cruzada pelo Rio Grande do Sul, não só para a OAB estadual, que teve esta condição de se aproximar muito da advocacia gaúcha, sobretudo da advocacia do interior, de levar uma mensagem de esperança, de mostrar o cenário difícil que estamos vivendo, levar uma mensagem de esperança e já alguns avanços que nós estamos tendo. E por parte do presidente da subseção, da diretoria, do conselho da subseção, um momento também muito simbólico e significativo para que eles, à frente daquela sociedade civil organizada do município, daquela localidade, pudessem também reafirmar os seus propósitos e valores. Imagino que também seja bem importante para conhecer todas as demandas que surgem no interior do Estado e, inclusive, a partir daí vocês podem estruturar o trabalho da OAB. E alguns programas foram lançados para trabalhar isso. Gostaria que você comentasse, doutor, quais são, além da interiorização, uma das marcas da sua gestão, quais são os programas que também estão mudando um pouquinho a cara do trabalho com a advocacia gaúcha? Exatamente. Tocasse em outro ponto importante, e eu concluiria falando sobre esse fato inédito das posses em todas as subseções do estado do Rio Grande do Sul. Eu concluiria com mais 2 aspectos. Eu também tive a oportunidade de ouvir muito a advocacia, ouvir as suas demandas, ouvir as suas necessidades e também reafirmar o orgulho da entidade, o orgulho de pertencer à OAB, o orgulho da advocacia, que cada advogado e advogado gaúcho precisa sim
ter muito orgulho dessa instituição que fez 90 anos de relevantes serviços prestados no dia 11 de abril deste ano. Então, também me proporcionou este movimento de estar presente nas posses, me proporcionou esta condição de retomar o orgulho da advocacia, que durante a pandemia nós tivemos muitas dificuldades, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, onde nós tínhamos, quando chega a pandemia, uma realidade de 2,5 milhões de processos físicos, e antes da pandemia tínhamos tido uma greve dos servidores da Justiça, em setembro de 2019. Então nós tivemos praticamente 2 anos, de setembro de 19 a setembro quase de 21, com metade dos processos em tramitação que eram físicos, praticamente sem andamento. Esta situação impõe essa crise que eu afirmei na primeira entrevista que concedi a vocês aqui em janeiro, esta crise que a advocacia gaúcha vive. Então, foi um momento muito bom para nós também reafirmarmos o nosso orgulho de sermos advogadas e advogados, e eu também quero deixar muito claro aqui, tenho dito isso desde o primeiro dia de gestão, a advocacia já está sendo protagonista nesse cenário de pós-pandemia, porque nós vivemos hoje, em virtude da pandemia, uma crise econômica, uma crise social, o mundo está em transformação como nunca se viu, de uma maneira muito rápida, debatendo diversos conceitos. Na pandemia nós tivemos discussões de conceitos constitucionais que nunca houve em tempos de paz. Lockdown, fechamento, proibição das pessoas irem e virem. Estes são conceitos constitucionais que nunca se imaginou, em tempos de paz, haver um debate, uma discussão sobre eles. Então, a advocacia é sim protagonista neste cenário do pós-pandemia. E por isso que eu tenho dito, e vou aproveitar aqui a grande audiência do Momento Jurídico para reafirmar, porque isso eu disse em todas as posses que fui. Temos que ter muito orgulho da nossa profissão, temos que ter muito orgulho da nossa entidade, da OAB do Rio Grande do Sul. E também, como tu bem destacou, eu ouvi muitas demandas. E a partir destas demandas, nós lançamos também, em 7 meses de gestão, 4 programas estruturais importantíssimos. O primeiro deles foi o PRA, já em janeiro, onde nós, cientes de que a advocacia gaúcha vivia esse momento de crise e que muitas advogadas e advogados tinham sido duramente atingidos pela pandemia, nós lançamos o programa mais robusto de todo o Brasil. Parcelamento dos débitos em 36 vezes e isenção total de multa moratória e de juros de mora. Logo depois nós lançamos o POD, o Programa Orientado para o Desenvolvimento das Estruturas. Que estruturas são essas? São as nossas salas, e nós temos 270 salas hoje no interior do estado do Rio Grande do Sul, nos fóruns e na capital também, e nós temos as nossas sedes. Então o POD, o Programa Orientado para o Desenvolvimento das Estruturas, ele visa melhorarmos as estruturas já existentes, porque muitas dessas estruturas são antigas e precisam de uma remodelação. E também adaptarmos essas estruturas à nova realidade do processo eletrônico, à nova realidade do home office, à nova realidade de sessões e audiências telepresenciais. Então nós precisamos entregar para a advocacia, nas nossas salas, nas nossas estruturas, esta condição. Então o POD, o segundo programa lançado, vem exatamente neste sentido, de nós melhorarmos ainda mais e modernizarmos as estruturas que já temos, tanto sedes quanto salas em foros. E de sedes é importante dizer também que nós lançamos o POD, o Programa para o Desenvolvimento das Estruturas, sem esquecer do programa Nenhuma Subseção Sem Sede, que foi lançado quando meu irmão, Cláudio Lamáquia, era presidente da entidade em 2007, e pelo qual, olhem o número, nós construímos 60 sedes no interior do estado do Rio Grande do Sul, de 2007 até hoje. E nós vamos continuar com o programa Nenhuma Subseção Sem Sede. Nós já temos alguns projetos que estão sendo analisados aqui pela nossa diretoria. Nós já lançamos uma pedra fundamental na subseção de Ijuí, a 23ª subseção do estado. E nós entendemos que a sede, além de prestação de serviço para a advocacia, ela também é a nossa força institucional. A ordem mostra a força institucional quando tem lá, tem o fórum numa comarca, tem a promotoria de justiça e tem lá também a sede da OAB. E, como afirmei, vejam que feito histórico de 2007 até hoje, nas gestões Cláudio Lamáquia, Bertolucci
e Breyer, foram construídas 60 sedes no interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, o POD, Programa para o Desenvolvimento das Estruturas, vem para caminhar em paralelo ao Nenhuma Subseção Sem Sede, que nós vamos dar continuidade dentro das condições orçamentárias, claro, que tivermos. Porque a sede é muito importante para a subseção, para a advocacia local também, como um local de prestação de serviço para os colegas. Depois, lançamos o POS, o Programa de Otimização das Subseções, porque as subseções passam a viver uma nova realidade com o processo eletrônico. As subseções tinham receitas oriundas da prestação de serviços, de cópias e de diligências. Um advogado, muitas vezes, de Porto Alegre ou de fora daquela subseção que precisasse de uma cópia, que precisasse do protocolo de um determinado documento, fazia isso por meio da subseção e ela cobrava uma taxa para isso. E com a implantação plena do processo eletrônico, muda esta realidade da subseção. Então, o POS, que foi o outro programa que nós lançamos, ele visa entregar ferramentas que vão auxiliar a subseção a melhorar suas receitas. Nós estamos ampliando o repasse de percentuais de vendas de cursos da Escola Superior de Advocacia para subseções, por exemplo. Nós estamos entregando de forma corporativa máquinas que a subseção poderá usar e, por sua decisão, cobrar pela utilização desses serviços e com isso gerar receita para elas. E também estamos entregando ferramentas que diminuem a despesa. E eu destacaria, acho que esse vai ser uma grande marca também da nossa gestão, e por isso é importante destacar. Nós estamos entregando no Rio Grande do Sul, acho que nenhuma das 27 OABs estaduais fez isso no Brasil, um parque de geração de energia solar. Nós estamos instalando placas em vários pontos do estado do Rio Grande do Sul, e com esta geração de energia solar, além de nós estarmos contribuindo com o meio ambiente, nós iremos zerar todo o custo de energia elétrica de todas as nossas sedes no interior e mais da sede aqui na capital. Economia e sustentabilidade. Economia, ou seja, nós entregamos para as subseções uma ferramenta de redução de despesa para elas, porque elas não vão ter mais a conta de luz, e também sustentabilidade, uma ação nossa de atenção e de respeito ao meio ambiente. E o último programa é voltado para jovem advocacia, os primeiros passos, o quarto programa que vocês criaram. Por quê? O pessoal tem me chamado de bairrista. E eu estou dizendo que pode chamar, não tem problema. Porque vejam que são 3 programas esses que eu referi. Tanto o PRA foi o mais robusto de todo o Brasil, em termos de número de parcelas e de isenção. O POD é um programa também absolutamente inovador. O POS, com um olhar direto na subseção e olhar para a subseção, embora seja uma ação interna do sistema OAB, ele repercute diretamente na vida da advogada e do advogado que estão nos assistindo. Porque a subseção forte é a advocacia naquela localidade forte. Por isso que nós lançamos o POS. E o quarto programa, que foi o PPP, eu tenho certeza, pode anotar aí, vai ser copiado Brasil afora. Ele é um programa extraordinário, ele é um programa formidável. Ele, na expressão utilizada pelo nosso diretor da Escola Superior de Advocacia no dia do lançamento, o professor Rolf Madaleno, o professor Rolf foi muito feliz e disse: o PPP é aquele parente que um advogado ou uma advogada não teve e que pega pela mão o colega para ajudar ele a dar os primeiros passos na profissão. Nós isentamos completamente um custo que era de R$530 para que aquele advogado que recebe a sua credencial, aquela advogada que recebe a sua credencial, possa constituir uma sociedade unipessoal. E isso não significa uma mera regularização. Isso significa uma vantagem tributária para esse colega que está iniciando a sua profissão. Ele vai conseguir acessar o Simples Nacional, que foi, diga-se de passagem, conquista nossa da OAB do Rio Grande do Sul. Um projeto de lei nascido aqui na OAB do Rio Grande do Sul, o Simples Nacional, que faz a diferença na vida de milhares de advogados brasileiros e de advogadas do Brasil inteiro. Então, o PPP, um dos pontos dele é esse, o custo foi absolutamente isentado de maneira total para que aquele advogado ou advogado que recebe a sua credencial possa constituir uma sociedade unipessoal. Além disso, um curso de iniciação à advocacia com os principais temas
que esta nova colega, que este novo colega precisa saber totalmente gratuito com os melhores professores nessas temáticas. Contrato de honorários, procuração, prerrogativas, oratória, enfim, os principais itens para que uma jovem advogada ou advogado inicie a sua carreira. E itens também, importante sublinhar, que não são objeto de cadeiras no curso, na faculdade. Não se tem aula de oratória no curso, não se tem aula de prerrogativas, não se tem aula de contrato de honorários, de ética, de procuração. Algumas têm alguma cadeira eletiva, mas a grande maioria não tem. Então, é um curso de iniciação à advocacia focado naquele que recebe a sua credencial e que queira efetivamente desempenhar a atividade da advocacia. Além disso, isentamos no primeiro ano os cursos da ESA. Os cursos próprios da ESA serão absolutamente sem nenhum custo. Entregamos uma conta corrente na cooperativa de crédito com um cartão de crédito e com a isenção da cesta de tarifas por 1 ano e com uma linha de crédito pré-aprovada, sujeita à análise de crédito, evidentemente, para o primeiro escritório, para montar o seu escritório. Então é um programa muito robusto, muito expressivo, que vai realmente fazer a diferença na vida das advogadas e advogados em início de carreira. E para complementar o PPP, eu digo que atos políticos sempre são importantes, porque os atos políticos institucionais, eles reafirmam a força institucional de uma categoria, de uma classe, de um nicho específico. E nós fizemos um ato institucional naquele dia também, que foi o lançamento do Dia Estadual da Jovem Advocacia, o dia 16 de agosto. Então é importante que haja esses atos também da instituição para que sempre seja lembrada e, sobretudo, respeitada a jovem advocacia, que é o presente e que é o futuro da nossa profissão. Então nós fizemos o lançamento do Dia Estadual da Jovem Advocacia, que será sempre comemorado no dia 16/8, para que nós sempre tenhamos políticas voltadas à jovem advocacia, mas não ficamos só num ato da instituição. Fizemos uma entrega concreta e uma entrega concreta que foi, e tenho certeza será, copiada Brasil afora pela sua magnitude, pela sua importância, que é o PPP, o Programa dos Primeiros Passos. Tá aí algumas das novidades, iniciativas tomadas pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio Grande do Sul, o Dr. Leonardo Lamáquia. Depois do intervalo, a gente volta com mais prestação de contas. Lembrando que o programa Momento Jurídico é um oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, 30 e para toda a vida, Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e a APMPA, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Nós já voltamos. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida,
é o nosso cuidado com tudo e com todos. Itatu, 30 e para toda a vida. O programa Momento Jurídico está de volta, falando direto aqui da sede da OAB Gaúcha, entrevista com o Dr. Leonardo Lamacchia, presidente da entidade, falando um pouquinho sobre como estão sendo, como foram até agora esses primeiros 7 meses da sua gestão. Com muitas conquistas, entre elas eu destacaria a questão, a suspensão do risco de extinção que as varas do trabalho correram. Como foi que isso aconteceu? Bem, esse foi uma outra grande vitória que nós tivemos nesses intensos 7 meses de gestão e ela surge, essa vitória, a partir de uma audiência pública. E antes de eu te responder objetivamente desta vitória, é importante também destacar que neste período nós fizemos 3 históricas audiências públicas. Vejam, 3 audiências públicas em 7 meses de gestão. A primeira delas contra o fechamento das varas do trabalho, onde nós tivemos aqui na sede da Ordem 2 senadores da República, dezenas de deputados federais e estaduais e dezenas de entidades representativas de empregados e de empregadores. Além desta audiência pública aqui, eu também preciso fazer um reconhecimento público ao trabalho dos nossos presidentes de subseções, porque nestas 9 localidades onde havia o risco de fechamento das varas, os presidentes das nossas subseções se mobilizaram e fizeram grandes movimentos e audiências públicas locais também. E a partir desta audiência pública aqui de Porto Alegre, junto com as 9 audiências públicas realizadas nas subseções, nós conseguimos fazer um movimento de tamanha força política que chega em Brasília, este movimento, e que culmina agora com esta decisão formal de suspensão do fechamento. Tivemos uma vitória parcial, nós ganhamos a batalha, mas não ganhamos a guerra, porque não houve ainda a revogação deste artigo, houve a suspensão dele. E por isso já estamos novamente nos mobilizando agora para desenharmos uma estratégia e retomarmos o tema visando a revogação deste artigo e a manutenção definitiva dessas 9 varas. Mas é uma vitória muito expressiva que deve sim ser comemorada, não só pela advocacia trabalhista, tanto de empregados quanto de empregadores que estavam unidos aqui em torno desse tema. Isso é outra destaque importante, para mim muito simbólica dessa audiência pública, mostrando como a OAB do Rio Grande do Sul é uma casa respeitada pela sua imparcialidade, pela sua isenção. Nós tivemos aqui representações de empregados e de empregadores com o mesmo objetivo. Então, a partir dessa audiência pública, conseguimos essa vitória muito expressiva que deve ser comemorada. E também realizamos mais 2 audiências públicas. Uma outra histórica também, debatendo a dívida do Estado com a União Federal, onde nós na OAB Cubo tivemos a presença de dezenas de deputados federais e estaduais e 3 secretários de Estado. E esta é uma posição histórica da OAB. A Ordem tem uma ação que corre no Supremo Tribunal Federal, ajuizada em 2012, questionando o valor da dívida, e por isso fizemos essa audiência pública que seria... que foi, foi importantíssima naquele momento onde o Estado dava o último passo para a adesão ao regime de recuperação fiscal. E fizemos ainda uma audiência pública para debater o livre trânsito de pessoas no Mercosul, também um tema importantíssimo, tanto um tema de direitos humanos como de respeito à ordem jurídica, porque já há no Tratado do Mercosul um dispositivo autorizando o livre trânsito de pessoas e nós estamos recebendo relatos das nossas subseções de cidades de fronteira que há um verdadeiro desrespeito com as pessoas que tentam cruzar a fronteira, são submetidas a horas de espera, muitas vezes no tempo, às vezes com temperatura negativa e às vezes com temperaturas escaldantes, sendo que esta exigência para cruzar a fronteira pelo Tratado do Mercosul não seria mais necessária. Então fizemos 3 históricas audiências públicas e a audiência pública contra o fechamento das varas do trabalho, exatamente pela força institucional da OAB, redunda nessa expressiva vitória que tivemos agora. Mas vamos falar de celebração, de festa um pouquinho, porque recentemente teve o Dia da Advocacia, com um grande evento que aconteceu na Orla do Guaíba, Cidade da Advocacia, com muitas novidades esse ano. Foi um evento absolutamente inovador, nós ousamos bastante em mudar, acho que 30 ou 40 anos nós tínhamos o mesmo formato de eventos e decidimos fazer realmente um evento absolutamente inédito e inovador. Eu disse e reafirmo, foi o evento mais inovador da história da advocacia brasileira, porque nós aproveitamos aquele espaço do multiverso, conseguimos lá dentro criar uma atmosfera
para termos 3 painéis ao mesmo tempo ocorrendo, com painelistas de altíssimo nível, com temas de altíssimo nível, muito atuais, e na frente daquele ambiente todo, nós tivemos um lounge de quase 700 metros quadrados, onde nós podíamos receber toda a advocacia que lá podia cumprir um prazo, fazer uma audiência, assistir uma palestra, retornar para o lounge, fazer um lanche, fazer uma refeição. Ou seja, este conceito de viver o dia todo naquele local. E por isso que batizamos de Cidade da Advocacia. E também, acho que vale destacar, um evento absolutamente democrático e inclusivo. Um evento no centro da capital de Porto Alegre, totalmente gratuito, com palestras iniciando às 9 da manhã e indo de forma ininterrupta até às 9 horas da noite. Portanto, todas as advogadas e advogados que quisessem ir lá poderiam chegar de uma maneira fácil, porque o local era muito fácil, de fácil acesso, transporte coletivo, táxi, Uber, automóvel, a pé, quem tem escritório no centro, conseguiria chegar ali, gratuito e com toda essa infraestrutura proporcionada pelo Sistema OAB, num dos lugares mais bonitos de Porto Alegre, que está há poucos meses em funcionamento. O Cais Embarcadero, para quem não acompanhou, o evento aconteceu por lá. E a OAB também se desdobra, né? O Dr. Leonardo Lamaque, em especial, além de percorrer o interior do estado, também se esforça para participar de todos os eventos mais importantes que acontecem, inclusive Expo Inter recentemente. Exatamente. Encerramos a Cidade da Advocacia, que foi o maior evento da história da OAB, e alguns dias depois fincamos bandeira no Parque de Exposições Assis Brasil, de forma inédita, pela primeira vez, a OAB tendo uma casa que foi cedida, um espaço cedido para a OAB, com uma grade de palestras, prestação de serviço, advogados indo lá na casa, na Expo Inter, usando também, cumprindo prazos, fazendo audiências. Agora já estamos com o piquete aberto no Parque da Harmonia. Portanto, além de muito trabalho, também essas ações que reafirmam a nossa força institucional e também abrem e conectam a ordem com a sociedade e com a advocacia. E para a gente encerrar rapidamente, é ano de eleições, a gente sabe da tradição da OAB, a contribuição democrática que foi consolidada ao longo dos 90 anos da OAB no Rio Grande do Sul. Esse ano tem uma campanha que está para ser lançada, se chama Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequência. Pode antecipar para a gente um pouquinho de qual vai ser a tônica? Perfeito. Daqui a alguns dias estaremos lançando essa campanha basicamente com 2 focos. Conscientizar a população da importância do voto, porque é fundamental que cada cidadão faça uma análise dos seus candidatos, porque são estas pessoas, depois de eleitas, que vão fazer a diferença e definir as políticas que mudam ou deixam de mudar a vida da sociedade. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo, que será uma ação dentro do projeto Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequência, onde a OAB estará fiscalizando o processo eleitoral de forma ativa para que nós tenhamos eleições limpas e para que aqueles que forem eleitos tenham a legitimidade necessária para governar. Tá certo. Muito obrigada, então, Dr. Leonardo Lamaque, contando um pouquinho sobre todas essas iniciativas à frente da entidade há 7 meses. Obrigada pela entrevista e sucesso nos seus próximos meses de gestão. Eu que agradeço e vejo que pelo tempo que terminou o programa e tanta coisa que faltou para nós falarmos, vejo que nós estamos fazendo bastante coisa nesses 7 meses. E essa será a tônica de toda a nossa gestão, porque nós estaremos, podem ter certeza, ao lado de cada uma das advogadas e advogados do Estado do Rio Grande do Sul nos próximos 2 anos e meio. O programa Momento Jurídico fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.